Boa noite. Deixa eu só, para quem não te conhece, Jamil, deixa eu te apresentar, né? Professor Jamil Shibli, professor doutor em odontologia. O professor Jamil, ele é professor titular do programa de pós-graduação em odontologia nas áreas de periodontia e implantodontia da UNG, né? Universidade de Guarulhos. É um prazer enorme recebê-lo aqui na Curaprox Academy. Eu tenho uma enorme admiração por você, por todo o seu conhecimento e principalmente pelo tema que nós vamos conversar um pouquinho, né? Que é um tema que me encanta muito, né? E eu sei que você é um grande conhecedor desse tema, né? Então, né, tenho certeza que você só vai abrilhantar mais uma das nossas Curaprox Academy entrevista, né? Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação, Jamil. Obrigado você, Maurício. Boa noite a todos. É um privilégio, me sinto lisonjeado de estar aqui na Curaprox Brasil. Obrigado, Maurício, pelo convite. Queria estender o agradecimento ao Hugo, ao meu Habib, o meu primo aqui, né? O Camilo está aqui, a Nauane Neto, muito bacana mesmo. O Camilo é dos primórdios aqui, quando ele estava aqui na UNG em 2003, né? Um grande amigo que a vida nos apresenta, né, Maurício? Mas como você bem disse, hoje a gente vai falar de manutenção perimplantar. Esse é um tema... Pô, quando você falou assim, manutenção, pode ser, falei, ótimo. Eu vou me divertir hoje, com certeza. A gente vai trocar muita troca de experiência entre nós aqui, entre todo mundo que está aqui. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu até aproveito pela própria deixa que você deu aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar os comentários abertos. Se estiver atrapalhando muito, e dentro do possível também a gente, né, começa a responder algumas perguntas, coisas do tipo. Agora, mesmo que o nosso assunto seja sobre manutenção perimplantar, eu acho que não dá para começar de uma outra forma. Eu não consigo, né? Eu quero só fazer primeiro uma pergunta. Implante ou dente natural? Aquele caso que o paciente chega, coroa destruída, envolvimento endodôntico, etc. e tal, né? Você opta por um retentor intrarradicular e coroa ou você já parte direto para um implante? Maurício, eu gostaria de ter na minha boca um retentor e uma coroa. E é isso que eu vou oferecer. E até como eu brinco com isso, a Magda está aqui também, eu sou periodontista. Eu não tenho nenhum título de implantodontia, nenhum. Embora eu ministre curso de especialização, mestrado e doutorado na universidade, eu não tenho nenhum título de implantodontia, né? Eu sou da velha guarda, onde a implantodontia era uma parte integrante do processo do tratamento periodontal. Que processo? No paciente que tem dente ausente, né? Eu ainda faço apsectomia, eu ainda faço amputação radicular, eu ainda faço raspagem. E é uma coisa, parece assim... e hoje eu posso falar com mais carteirinha, a gente vai criando o cabelo branco e a gente pode falar, né? A periodontia não morreu, então um dia desse a gente estava... Eu acho que o Sérgio Cam me chamou para uma live na Sobrap. A periodontia está revivendo. Eu falei, desculpa, discordo. A periodontia nunca morreu. Sim. O que aconteceu foi um mercantilismo que o implante começou a dar mais dinheiro e a periodontia ela foi deixada de lado. Assim como tem outras hoje, que foi para a ortodontia, hoje a harmonização. Né? Agora o paciente é o mesmo, o dente é o mesmo, o hospedeiro é o mesmo. Acho que esse ponto ele é fundamental. E a gente começou com... Foi uma pergunta... muito bem colocada. Não, assim, eu concordo plenamente com tudo que você colocou. Apesar de eu ser implantodontista, eu digo para você que hoje eu penso muito mais como um periodontista, apesar de não ter a formação de uma especialização de periodontista, mas eu penso muito mais como periodontista do que como implantodontista, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta e, na verdade, né, eu já imaginava a sua resposta, né? Até porque, né, por toda a sua bagagem aí de conhecimento e tudo, né? Quer dizer, embasado em ciência, não tem muito como a gente pensar, né, em pular etapas, não é verdade? Agora, naqueles casos onde não tem jeito, né?
realmente o dente não tem como ser mantido, vamos ter que extrair, ou já perdeu o dente, etc. e tal, né? Os implantes, né? Colocamos um implante, eles são eternos? De jeito nenhum. O dente não é eterno. Meu paciente pergunta, eu ainda milito, embora eu esteja na clínica, minha clínica privada, por muito menos tempo hoje, pelos meus afazeres junto à universidade, a primeira coisa que o paciente pergunta é por quanto tempo eu vou manter esse implante. Eu falo para ele, meu senhor, meu querido, minha querida, a senhora não foi capaz de manter o dente na sua cavidade, o que dirá uma coisa que é artificial? Essa é a minha primeira, é a única que eu dou. Aí ele vai falar, entendeu? Respondi para você. Pronto. Eles não são eternos. Nós não somos eternos. Perfeito. Agora, apesar de não serem eternos, né, como, né, a gente sabe, qual a conduta que a gente pode lançar a mão para ter uma maior longevidade desses implantes? Então, alguma coisa. Ok. Né? Agora, that's what we're talking about. Ok. Agora a gente começou. Implantodontia é como qualquer outra disciplina da odontologia, ela precisa de diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento. Simples assim. O que está acontecendo hoje? Né? O mundo está sendo mais imediatista. Vou falar pelas minhas filhas. Né? Tudo tem que ser para ontem, para hoje, para amanhã. Para amanhã, então, não existe. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. 90% dos implantodontistas não solicitam exames complementares para o paciente. Eles não conseguem identificar um fator de risco. Vira e mexe, olha, o paciente perdeu um implante. Ele é diabético? Mas é controlado. Falei, diabético não é controlado. Se fosse controlado, não seria diabético. Você parece um ser extraterrestre quando você começa a dar uma explicação dessa. Então, a gente tem que retornar à base. Alguém falou isso, não sei se foi o Calil, se foi o Rodrigo Ná, alguém falou isso para mim, retorne à base. Então, volta, faça o planejamento, e coloque. A gente está numa fase de imediatismo, o paciente quer sentar. Então, eu acho que isso é importante. Plano de tratamento, aí você vai, dependendo do seu diagnóstico, você vai ver a longevidade. A gente sabe hoje que fatores de risco, doença periodontal é um fator de risco. O paciente com histórico de doença periodontal, que é o paciente que mais vai precisar de implante, esse é ele que mais precisa, ele tem de 16 a 32 vezes maior chance, maior possibilidade de desenvolver uma periimplantite. Se ele for paciente com histórico de doença periodontal e diabético, isso aumenta. Se ele tiver histórico de doença periodontal, diabético e fumante, você vai contraindicar em alguma situação? Não necessariamente, mas esse paciente tem que estar debaixo do teu radar. E esse paciente, eu brinco que você entra no jogo já sabendo as regras. Você já entra perdendo. É difícil, né, numa situação dessa. Perfeito. Eu vou só fazer não é uma pausa, mas assim, eu vou falar a nossa primeira palavra-chave, que eu devia ter falado lá no começo, enfim, tá? E aí a gente já... Então, a primeira palavra-chave, manutenção periimplantar, né? Como é o tema que nós estamos falando, então, manutenção periimplantar. Aí, assim, Jamil, perfeito, né? Perfeito, né? Essa questão, essa sua colocação aí dos fatores de risco, né? Da gente ter um prognóstico adequado, enfim, né? Ter uma forma global de big picture. Entender até o perfil do paciente como um todo, não é? Mas a manutenção também é algo necessária, né? Quer dizer, além de toda essa parte aí, né, de identificar os fatores de risco, tudo, né? Dependendo desses fatores, eu entendo que você vai falar alguma coisa assim de uma manutenção um pouco mais próxima, não tão próxima, enfim, né? Não tão próxima não existe, né? Mas, né? O que você me fala sobre essas manutenções? Gostaria de colocar um adendo. Claro. Né? A gente teve um consenso sobre periimplantite dia 4 de novembro. Vai quase um mês atrás, lá no BOC, no Branemark Center, lá com o Laércio. Estávamos Laércio Vasconcelos, Arthur Belém Novaes,
Vicente Souza Pinto, Elcio Marco Antônio Júnior, José Alfredo, deixa eu ver se eu não me esqueci de ninguém, e eu. Né? Aí me fizeram assim, Jamil, e a manutenção perimplantar? Eles estavam falando, eu levantei ali, são todos amigos, né? E eu fui fazer um fogo amigo, né? Todos amigos. Alguém poderia me dizer uma técnica de manutenção perimplantar? Aí ficou todo mundo assim, e uma periodontal? A periodontal você pega Thomas Wilson Jr., né? Os artigos da década de 90, 80, né? Da Martha Sommermann, do pessoal da Noruega, do pessoal de Michigan, e fala assim, dependendo da severidade da extensão, você vai ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano para voltar. Para implante, nós não temos isso, Mauri. Invariavelmente, para implante, a gente faz a revelia. A gente compara ao que a gente tem na dentição natural e tenta transferir isso para implante. E nem sempre a gente consegue transferir isso para a manutenção perimplantar. Né? Eu gostaria de chamar a atenção de quem está aqui conosco, porque é um tema tão importante, tão fundamental, é a base da manutenção, e a gente não tem. É claro que a gente tem alguns artigos, mas são pontuais. É assim, o Jamil faz isso, Maurício faz aquele outro, tá o Alexandre Doutor aqui faz outro, o Camilo faz outro. Não tem uma homogeneidade no tratamento. Sabe, um prognóstico, você fala assim, por que você não fez isso? Não sei por que eu não fiz isso. Eu vou te dar outro exemplo. Próteses parafuso retidas, né? Você tem que remover ou você não tem que remover? Olha que coisa simples. Claro. A gente não tem esse consenso, né? Esse é um ponto que eu gostaria até de levantar para ver como que até qual que é a tua visão, né? Que você é um conhecedor, você está próximo disso, como a gente pode atuar, né? Eu até brinco. Eu falo que em inglês é toothpaste, é dentifrício, né? Não tem nada pasta para implantes, pasta para restaurações implantes suportadas, né? Eu não estou nem falando para não ter. Antes que alguém diga, você é contra o flúor. Não, nada disso. Só estou falando que tudo que a gente tem é adaptado ao dente e às vezes a gente precisa de alguma coisa para as restaurações implantes suportadas, para as diferentes anatomias que nós temos para as restaurações implantes suportadas. Não, é verdade, verdade. O que eu entendo assim, dessa parte de manutenção é que, da mesma forma, né, eu sigo muito filosofia de saúde oral iTop, né, que é a base da Curaprox. Sim, conheço. Sim. Isso foi o que me fez me aproximar da periodontia e começar a gostar da periodontia, porque até então, vou ser sincero que eu não era tão próximo assim. E eu adoto muito aquele conceito da filosofia iTop de você individualizar o que o paciente está necessitando. Então, personalizar, né? Personalizar o tratamento. Dentro dos fatores de risco que ele já tem, né? Dentro do tipo de prótese que ele tem, e aí, com isso, personalizar retornos, porém, né? Na minha humilde visão, né? Se eu não dou condição para o paciente para que ele mantenha a própria higiene, ele pode voltar no consultório a cada 2 meses, uma vez por mês, que Perfeito. não vai resolver. Não é verdade? A gente está muito treinado em fazer uma raspagem, fazer isso, fazer aquilo, e a gente talvez esteja pouco treinado em ensinar o paciente como usar, né, os instrumentos para uma manutenção dele individual. Né? Além da gente não estar treinado, é um processo cansativo, Maurício. É um processo cansativo e ele não rende honorário. Para ser bem honesto aqui, ele é muito cansativo, né? Hoje eu estou tendo que ensinar as cuidadoras dos meus pacientes. Eu tenho com todo respeito, acho que quando a gente aprendeu a fazer implante, paciente acima de 60, 70 anos, você falava, olha, acho melhor a senhora não fazer o tratamento. Por quê? Claro, né? Hoje a expectativa de vida é outra. Eu tenho pacientes centenários. Eu não tenho um só, não. Tenho vários. Então, hoje, você tentar e explicar para o teu paciente passa fio, gente, quem fala que ensinou o paciente não está contando toda a verdade. É 1 hora a cada sessão e, paciência de Jó. Porque ela vai voltar em 10 horas e não vai conseguir fazer. Né? Então, é complicado. É complicado. Exatamente. Não, agora,
apesar né, dessa complicação toda, né? Quer dizer, essa manutenção ela continua sendo realmente... Não, ela é sine qua non, ela é sine qua non. Exatamente. Ninguém está discutindo que não precisa. Né? E aí que talvez entre um ponto importante, que eu acho que... eu quero ver o que você acha disso, mas quanto antes a gente ensina o nosso paciente a usar corretamente, né, uma escova, né? Quer dizer, mais chance ele tem de continuar fazendo isso lá na terceira idade, né? E aí é óbvio, claro, né? óbvio. Provavelmente óbvio. ele não vai precisar daí do implante, né? E aí a gente vai cair naquilo que você falou lá no comecinho, né? Que a periodontia não renasceu. Na verdade, ela sempre existiu e ela vai ser... Exato. E outra, Maurício, mudança de hábito não é uma coisa trivial. Né? Não é trivial você colocar, né? Não é trivial. E alguém colocou aqui que a saúde dental ela é uma extensão do teu consultório, não é lá só no teu consultório, né? E você precisa ter toda essa adaptação do teu paciente. Você sabe uma coisa que... Você sabe como eu comecei a escovar os dentes assim com capricho? Quando a minha ortodontista corou minha placa. Sim. Nossa, eu tinha 10 para 11 anos. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Claro. E aí, quantos colegas você conhece que coram placa? Exatamente. Poxa, uma coisa simples, barata, muito barata. Isso é a melhor maneira de você mostrar para o teu paciente que ele não está sendo efetivo, que até tem que brincar, né? Eu brinco com o meu paciente. Tem 2 tipos de paciente. O que escova eu acredito. O que finge que escova eu finjo que acredito. E assim vai caminhar a humanidade. Né? A gente caminha e vai mostrar. Mas você colocou num ponto muito bacana. Né? É um tópico muito importante, a personalização da manutenção. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, também não adianta nada a gente ficar aqui, né, pensando em personalizar a manutenção, né, e não entender nem a própria doença, né? A própria doença. Exato. Daí, não sabe a etiologia. Exato, né? Então, né, assim, né, vamos começar, né, pela mucosite periimplantite, né? Faz aí um resuminho rápido, né, das duas formas aí da doença. Legal. Para a gente poder aí talvez caminhar um pouquinho, ótimo, né, etiológicos e tudo mais, né? Perfeito. Maurício, o implante, ele é inserido para substituir um dente, ele é circunscrito pelos mesmos tecidos que circundam um dente, ele é banhado pelos mesmos fluidos que banham um dente, e ele até apresenta uma etiopatogenia muito parecida ao que a gente tem nos dentes. Então, periimplantite, né, são doenças que acometem os tecidos periimplantares, e assim como na doença periodontal, eu tenho o análogo à gengivite, a mucosite, onde eu não tenho uma perda óssea, eu não tenho perda de inserção, eu tenho uma inflamação gerada por biofilme bacteriano, placa bacteriana, né, que fica restrita aos tecidos periimplantares, e eu tenho a periimplantite propriamente dita, que acomete os implantes sob função, levando à perda óssea ao redor desses implantes. Né? A periimplantite, geralmente, ela é irreversível. Né? Você não consegue reverter. Inclusive, o tratamento da periimplantite hoje é um desafio. Eu comecei a estudar periimplantite em 97, lá na minha tese de mestrado. Eu tenho um slide que eu brinco, né? Feliz, em 2002, publiquei meu primeiro artigo. Né? Aquela coisa do... Terminei o meu mestrado, um artigo publicado, eu vou... E hoje, depois de 23 anos, eu continuo não tendo previsibilidade para tratar periimplantite. Né? Então, como eu faço para não ter periimplantite? Não coloque implantes. Começa por aí. Mantenha o dente, você vai ficar bem. Isso é 1. 2, entender que o fator etiológico da periimplantite é biofilme, placa bacteriana. Eu ouço isso há 400 anos, brincadeiras à parte, né? E às vezes tem alguns colegas que falam assim, olha, o biofilme não se adere ao metal. Eu falo assim, meu querido, você faltou da aula de colonização bacteriana? Desde quando bactéria está escrito uma placa assim, ó, dentina, cemento, metal. Metal não. O biofilme
ele é muito inteligente, ele vai se coagregar em qualquer superfície onde ele possa ficar paradinho ali, ou planctônico. Então, o biofilme é... Agora, eu tenho fatores locais, fatores de risco locais e sistêmicos que podem, sim, piorar isso, assim como aparato ortodôntico, prótese sem ameias, e tudo isso vai acontecer para o implante da mesma maneira, Maurício. Perfeito. Eu acho que assim, né? Acho que a gente pode até lembrar da questão do biofilme, né? Que na verdade é a principal etiologia, claro, mas aquele biofilme patogênico, né? Porque o biofilme em desbiose, né? Quer dizer, sim, a desbiose que vai acontecer. E assim, todos nós aqui temos porfiromonas gingivalis na boca. Todos nós temos complexo laranja. O problema é que nós, como hospedeiros, estamos mantendo esse ecossistema, né, no equilíbrio. Quando você tem a desbiose, você aumenta. A gente brincava lá, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado em Buffalo com Joseph Zemble, né? O homem agora é Agregatibacter actinium-setencomitas, todo mundo que estudava periodontite juvenil localizada, estudava Zambon, né? E com o professor Jenko, falecido professor Jenko, né, da doença periodontal. E ele falava, ó, o problema todo mundo tem. Você tem que saber a quantidade e também o hospedeiro, como você está lidando com isso. Claro, Por isso que o paciente que tem histórico de doença periodontal, ele é mais suscetível a ter periimplantite do que o que não tem. Não quer dizer que ele não terá. Aquela genesia do lateral não vai ter. Pode ter também, é só deixar biofilme se acumular. Perfeito. Não, perfeito. Né? Aí, assim, dentro dessa questão, né, das mucosites perimplantites, e aí, assim, você colocou muito bem, né, que o fator etiológico, né, é o biofilme. Mas, assim, de uma forma mais prática, você, no seu dia a dia, né, você, por mais que você tenha, né, já colocado lá no começo que não existe uma forma, né, não existe um protocolo para retornos, etc. e tal. Você tem alguma forma que você usa no seu dia a dia para tentar fazer um retorno desses pacientes, tentar correlacionar fator de risco, fator local, né? Também acho que é importante, talvez seja até importante começar com o fator local, né? Porque não adianta, sim. Né, não tirar um fator local e querer que tudo corra bem, né? Olha, Maurício, bem colocado isso, porque hoje o que eu sigo muito o que a periodontia me ensinou nesses últimos 20 anos. Então, quanto maior for a severidade a quantidade de dentes, histórico de doença periodontal, paciente fumante, tipo de prótese, né? Eu tenho uma brincadeira interna aqui, uma inside joke, né? Que a prótese do tipo protocolo, aquelas próteses totalmente fixas, eu chamo ela de Kinder Ovo. Sempre que você abre é uma surpresa. E tem um monte de dentista que não quer nem mexer. Por quê? O que os olhos não veem, o coração não sente né? Vida que segue. Então, eu tenho o hábito de, sim, chamar meu paciente para o retorno, né? Avaliar da severidade. Agora, eu tenho dois tipos de pacientes. O que aceita, o que tem o compliance e o não compliance. Claro. Ou você acha que pacientes do Jamil aqui em Guarulhos, porque é o Jamil, eles vêm? Tem o paciente que vem quando está com dor de barriga, que a prótese soltou, ou pior, está com dor no implante. Eu falo, na hora que o implante doer, você está com problema, porque implante não dói. Implante não dói. E o paciente que é aquele que é altamente, que tem um compliance muito alto. Se você me permitir aqui, eu vou contar uma segunda história. Há 3 anos atrás, nós fizemos um trabalho de 10 anos de acompanhamento, só de tipo de próteses protocolo. Nós tivemos 42 pacientes que retornaram. Todos os pacientes que retornaram, eles retornavam no mínimo uma vez por ano. Então, eram pacientes muito colaboradores. Submeti o artigo ao Clinical Oral Implant Research. 42 pacientes, 10 anos. Eu falei, eu sou tese do meu aluno Paulo Ramalho, Dr. Paulo Ramalho. Tá bom. Voltou negado. O Klaus, professor Niklaus Lang, falou assim, cadê o grupo que não vem? Eu falei, então, ele não vem. Eu não tenho um grupo que não é colaborador.
o que não tem compliance. Aí eu, Sim. tudo bem, falei, ok, você tem razão. Depois de 3 anos, eu consegui o grupo que não vem. A incidência de periimplantite no grupo que vem é de 4%. A incidência de periimplantite no grupo que não vem é de 38%, ou seja, 40, quase 40%. Aí você pode escolher que dado você quer falar para o teu paciente. Que implante é bom ou que implante é ruim. Só que o que tem por trás de cada um? Você imagina que tem paciente que durante 10 anos nunca fez uma manutenção para implantar. Nunca. Nunca. Aí é um ponto que até é um dilema ético. De quem que é a culpa, Maurício? De quem que é a culpa? Quem que é o responsável por isso? Na verdade, é aquela história, né? Tudo começa com uma conversa muito franca quando o paciente chega para, né, querer fazer um implante. Você quer fazer um implante? Exato. Você tem que fazer retornos. É uma Deixa obrigação. eu te contar a história toda. Sim. Toda. Ok. Legal. Não. É só... Desculpa, é só quando você fala paciente, você quer fazer implante? Quero. Então eu vou te contar a historinha inteira. Ó, o mocinho morre no final. Ó, o mocinho morre no final do filme. Era essa... Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que acho que esse é o ponto, né, principal, né? Quer dizer, talvez a culpa inicial seja nossa por não ter essa conversa franca no início, né? E Sim. uma vez que você tem essa conversa franca, se ele não fizer a parte dele, daí você também já está, né, livre da sua responsabilidade, é óbvio, né? Mas eu acho que informação de qualidade, Maurício, você pôs um ponto aí. Você tem que informar o teu paciente, você tem que ensinar o teu paciente. E você, de novo, a manutenção ela é cansativa e onerosa. Ela não é um... e eu entendo isso. Quem milita em clínica, na clínica diária, não é só na área acadêmica. Você ficar para dar manutenção ao teu paciente, cá entre nós, você coloca 2 ou 3 implantes. E isso pesa no honorário e no orçamento. É difícil, cá entre nós. Não é trivial. Sem dúvida. Não, isso é real. Né? E tanto que nessas conversas iniciais que eu tenho com meus pacientes, eu sempre alerto, né? Olha, você tem que fazer retorno e são retornos cobrados, é óbvio, ninguém trabalha de graça. Claro, né? Então, a gente acha que não, eu não tenho problema, você vai cobrar para quê? É só para olhar, né? Não é só para olhar, né? É justamente não, eu brinco. Aí, né? Sim. É que às vezes o paciente fala, nossa, eu paguei um carro. Eu falei, tá, o senhor comprou uma Ferrari. O senhor ganha manutenção vitalícia? Não existe isso. Você precisa ter manutenção. Mas essa conversa franca, Maurício, eu acho que ela precisa de maturidade profissional. Sem dúvida. Para quem é mais jovem que a gente... Eu vou te incluir nessa, tá? Nós. Né? Quem é mais jovem... mais jovem que a gente, é difícil ter essa maturidade. Eu estou vendo o Sami Tunkel aqui, né, que ele tem tanto cabelo branco quanto eu, né, o Camilo, né, o Jorge, todo mundo que está aqui fala assim, é uma maturidade que é profissional, você fala, ó, vamos conversar, ó, né, puxa, porque você também tem que saber dar um puxão de orelha no teu paciente, falar assim, olha, nós estamos aqui com um problema, ó, Serginho Siqueira também, ele só não aparenta, mas ele também tem cabelo branco, ele deve pintar, Maurício, por isso. Não, perfeito. Você me permite eu colocar aquela primeira imagem que você me mandou? Claro, vamos lá. Ponto, né? Essa imagem aqui. Sim. Você viu que eu dei uma ajeitada para caber aqui? Né? Não, tranquilo. Essa imagem é do meu aluno de doutorado, o Ronaldo Fabiano, né? Ele trouxe, ele falou, Jamil, eu tenho que te mostrar, né? Essa foto aqui do fio dental que travou ali, né? Literalmente travou, ele não ficou retido, ele literalmente abraçou o implante, né? Sim. E eu acho que, assim, isso é uma coisa que você tá, né? Você colocou essa imagem e aí depois eu até perguntei se eu podia colocar na sequência, né? Do paper. Você foi muito feliz aquele artigo, muito legal.
Então, eu não sei se você quer comentar alguma outra Não, coisa. não, não. Eu acho que a gente comenta em cima do artigo. Porque... Esse caso é só para mostrar que é vida real, porque às vezes tem muito colega que acha que não existe o translacional, né? O que está no artigo não acontece na minha clínica. Sabe aquela coisa? Nunca vai Exato. acontecer comigo. O meteoro nunca vai cair do lado da minha casa. Não, é na casa dos outros, né? Aí, essa foi a imagem que o Ronaldo trouxe para mim. E aí, quando você me mostrou isso, eu até perguntei para você, né? É um fio dental? Você Claro. respondeu, né? Dental. Vamos e aí lá. eu falei, eu vou colocar esse artigo aqui, esse paper, né? Sim, sim. Tudo bem que não é um artigo com uma casuística, ele simplesmente mostra com microscopia que um fio dental que enrosca no implante, realmente ele fica ali aderido e não é difícil de te remover. Ao passo que uma escova interdental, ela não solta nada que fique enroscado. Dependendo da cerda. Exatamente. É que agora a periodontia atual não tem mais aquela aula de forma da cerda. Eu tive isso na faculdade, você também, né? Nas aulas de pério. Hoje a gente não tem mais isso, a não ser que você faça especialização. Mas aqui também eu acho que é o nosso segundo dilema ético, né? Você vai falar para o teu paciente não usar o fio dental? Não. Dependendo do tipo de restauração, pô. Mas talvez fique o alerta muito, muito importante, né, para o paciente. Ó, você está usando o fio dental. Se você sentir que ficou alguma coisa parada e você não consegue remover, você tem que vir o quanto antes, né? E talvez mostrar essa radiografia desse caso. Sim. O paciente não, Exato. E outro ponto, Maurício, isso também parte de nós profissionais instruirmos o nosso paciente para qual tipo de fio dental. Às vezes a fita ela é boa para você limpar pônticos, mas ela não é legal para você usar em paciente que tem uma restauração unitária. Então, eu acho que a gente também tem que ter uma árvore de decisão, né? E eu sei que a Curaprox tem essa personalização, né? De você, ó, isso serve para você, isso não serve para você. E isso, posso falar, em culpa, eu vou fazer meia culpa, como profissional e como professor. Nós superestimamos, às vezes, os profissionais, né? No caso, nossos alunos, de achar que isso é uma coisa trivial, e não é. E a gente vai passando isso. Eu não vou te incluir nessa, eu só vou fazer uma meia-culpa sozinho. Meia-culpa do Jamil. Né? Porque a gente não mostra isso para o nosso paciente. E quando você começa a elevar a qualidade do que você precisa aplicar e como, você também aumenta em custo. E isso também entra na primeira conversa, na maturidade profissional que você tem com o seu paciente. Fala, ó, tem esse tipo... Porque às vezes você tem que falar assim, ó, eu tenho prótese total, eu tenho prótese removível, eu tenho prótese implanto retida muco suportável, eu tenho uma prótese implanto suportada. Eu tenho essas três. Aqui você vai gastar menos tempo, você não vai passar por cirurgia. Essa aqui você tira, vai. Porque, na verdade, quem tem que tomar a escolha de Sofia, né? A decisão é do paciente, não é nossa. Eu aprendi isso, não é minha. E nada impede que o paciente faça uma removível hoje e daqui um ano ele fala, Jamil, quero partir por uma restauração implante suportada. Eu acho que tudo isso, junto com como você vai ensinar ele a higienizar. Você falando nisso, Jamil, eu estou pensando uma coisa que eu nunca li nada, mas existe algum artigo, alguma coisa que coloque nessas condições de próteses implanto retidas e muco suportadas levam a menos problema de doença periimplantar do que as próteses fixas, implantos suportados? Que eu saiba, que eu me lembre, assim, vou reformular, que eu me lembre, não tem. O que tem são as avaliações longitudinais e depois você compara. Por um acaso, a Magda, ela faz parte do editorial board do International Dental Journal. Eles pediram um artigo de o que é melhor, dente ou implante. E eu, Vittorio Moraschini, Márcio Formiga, a gente está mostrando assim, o que dura mais.
aquela primeira pergunta que você falou, o que dura mais? Ok. Óbvio que você já sabe a resposta, né? Óbvio. Sim. Né? E a gente está reformulando, a gente está fazendo uma sistemática muito nesse ponto. E eu vi um dado lá que as próteses implantorretidas, a incidência ela é menor. Mas não tem comparação direta. Eu comparo um artigo com outro artigo. Eu não tenho nenhum não dá para fazer boca de vidro, mas pacientes do mesmo centro. O paciente ele pode receber protocolo e pode não receber. O problema não é ósseo, o problema ali é de decisão. O que você... Não Sim. tem nenhum artigo desse tipo. Não, eu não conheço. Porque, Mas assim, boa ideia, eu vou começar a pensar nisso. Porque, assim, eu particularmente, eu sempre achei, achismo não é ciência, eu sempre achei que uma prótese implanto-retida, muco-suportada, para uma pessoa que tenha destreza manual, porque não adianta, né? Quando você faz esse tipo de comparação, né? Lógico que as próteses muco-suportadas, normalmente elas são feitas em pacientes mais idosos ainda, né? Então aí você tem um outro... Sim. Ou por redução de custo financeiro, Também. Mas é que todas as vezes que eu, em alguma conversa com outro implantodontista, eu comentei a respeito de que eu gosto de próteses muco-suportadas por essa questão, todo mundo fala, imagina, não sei o quê e tal, né? É por isso que eu estou te perguntando, mas eu acho que para a própria higiene do paciente faz sentido, né? Sim, mas você tem que combinar com os russos, né, Maurício? É igual aquela história do pilar standard, que você usava para higienizar. Tinha cálculo, porque ficava aqueles gaps, não é gap, aquilo lá eram espaços gigantes que ficavam... você tem que combinar com os russos. Né? Então, não sei te responder, Maurício. Legal. Não, mas acho que é bom isso, para a gente talvez pensar um pouco, né? Que toda prótese tem a sua... Né? Tem o seu lugar, né? Sim, sem dúvida. Eu vou falar a segunda palavra-chave, tá? Aqui vai então a nossa segunda palavra-chave, que é saúde. Tá? Então, primeira, manutenção periimplantar, segunda palavra-chave, saúde. E aí eu aproveito para colocar essa imagem, né? Que eu acho que é uma imagem, né? Quando a gente fala de saúde... É uma imagem forte. É uma imagem forte. Né? É uma imagem forte. Esse caso aí é um implante, essa paciente é minha. Esses 2 implantes são 2 Nobel Pharma, Maurício, de 3,75 por 16. Nossa. Porque eu aprendi lá em 97, coloque o maior implante que você puder colocar. Como é que você tira? Vamos colocar data nas nossas definições. Tá? Vamos deixar isso... Em 97, essa era a definição. Como é que você tira um implante desse? Como você remove? E outra, aqui é claro que tem uma falha de planejamento, uma falha, claro, porque a minha mãe não me pariu pronto, né? Eu tive uma falha de planejamento, podia ter colocado um implante mais curto, podia ter feito um enxerto, mas agora é tudo tudo bem? Então a gente tem que aprender para não repetir. Aí você fala para ela, você tem que prover condições para ela higienizar. Como é que você provê condições para ela? Você acha que ela está higienizando? Está cálculo, formou cálculo. Agora, mesmo que ela higienize, como ela higieniza e expira de implante? Claro. Então, aqui é meia culpa minha. Então, isso, eu não estou falando que é iatrogenia, mas é meia culpa minha. E se for considerar um erro de dentista como iatrogenia, sim, é uma iatrogenia. Aconteceu. Agora, como é que eu restauro isso aqui? Como eu vou proteger essa paciente? A idade dessa paciente, 45, 50 anos. Nossa. É triste. Alguém colocou a professora Salete. É triste. É triste. Como você resolve um caso desse? Vamos dar polimento, fazer implantoplastia? Foi o que eu fiz nesse caso. E era uma época que se fazia implantoplastia escondido. Eu não fazia para mostrar para ninguém. Esse caso ficou engavetado por uma década. Hoje todo mundo, eu faço. Perguntava, Jamil, você faz? Eu falava assim, eu não sei nem o que é. Nunca vi. Nunca. Porque não é bonito você falar que você passa a broca para poder polir. Mas era a única coisa que tinha disponível para o paciente. Então, veja, isso aqui nos remete àquela pergunta que você fez. Planejamento,
né? Diagnóstico, planejamento, prognóstico e como você resolve esse tipo de situação, que é triste, realmente. Agora, essa questão da implantoplastia, né? Alguém está perguntando como é feita, né? Alisar, né? Com broca de alta. Ou broca de aço, enfim, né? E deixar o mais liso possível e tal. E aquela questão do metal que se desprende, da própria partícula do titânio, isso está ficando algo que a gente tem que se preocupar mesmo, que isso pode ser um gatilho para piorar a questão da doença periimplantar? Legal. Maurício, aqui só para deixar claro, isso tudo partiu daquele artigo do professor Thomas Albrechtson do Foreign-Body Reaction, que é reação de corpo estranho. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, o que a gente sabe, que o biofilme hoje é o fator etiológico. Há uma alteração no climate community, você aumenta o pH, você diminui o pH, fica ácido e você começa a corroer. É claro, eu vou usar, tem um outro termo, né, que o João Gabriel e o Valentim usam, que é triborrosão, alguma coisa do tipo, né, que você acaba que você acaba tendo partículas, mas é por causa do biofilme. Nesse caso aqui, vai funcionar a mesma história do amálgama, vai ter manchamento de tecido, manchamento de mucosa. É bom? Claro que não. Claro que não é bom. Né? De novo, poxa, Jamil, você faz implantoplastia? Gente, em casos muito aplicados. É caso como esse. É um implante de 3,75 por 16 na mandíbula. O que eu posso fazer é cortar e sepultar esse implante. Fazer um enxerto de mucosa e fazer uma prótese fixa. Pronto. É o que dá para ser feito aqui, se eu quisesse resolver a situação de uma outra maneira. Perfeito. Perfeito. Eu acho que são pontos muito importantes, né, que você está colocando aqui e que mostra realmente que implante não é simplesmente perfurar e ir lá e colocar. Não. Tá? E alguém colocou aqui, é o Otávio, assim, poxa, para mostrar que você errou. Gente, se vocês querem, pergunta para mim, quantas limas, quantos canais eu já trepanei, Maurício, fazendo M? Nenhum. Nenhum, então. Não faço. Agora, problemas com implante, o que eu quero fazer hoje é ter menos problemas. Eu brinco, né? Que o melhor profissional não é aquele que acerta tudo, é aquele que erra menos. Eu ouvi isso há muito tempo e eu replico isso, reverbero essa frase que eu acho muito legal. E esse caso aqui? Esse caso, essa paciente não tem histórico de doença periodontal, Maurício. Esse caso é um central que eu coloquei, era um implante de 5x13. Jamil, por que colocar um implante de 5x13? Porque em 2003, 2004, colocava-se implante de 5x13. Não tem. Gente, vamos colocar data nas definições. Hoje, o jovem, ele aponta para você, puxa, você não tem Wi-Fi? O Wi-Fi existe desde a década de 50, mas ninguém sabia para que servia. E colocava. Jamil, você garante que vai dar carga esse implante? Claro que eu garanto. 5x15, até minha mãe lá em Pirassununga garantiria que eu ia colocar carga nesse implante. Aí você tem um fator local, que é a compressão da tábua óssea vestibular. Você tem aí um esmagamento dessa região e você tem um enxerto. E esse é o tipo de periimplantite que é a infecção localizada no implante, sem ter um histórico de doença periodontal. Né? Para mostrar aqui, ó. E outra, eu tenho esse caso documentado inteirinho. Isso é depois de 5 anos. Eu tenho esse caso com o maior orgulho. Eu documentei ele, remoção. Era uma reabsorção radicular que já estava na metade da raiz. Eu protelei essa exodontia por 1 década. E depois, falei, agora chegou, vamos remover. E aí depois teve esse final. Também não removi, por motivos óbvios. Um implante de 5x13, você não remove, né? Sim. Mas você, de uma forma ou de outra, então você controlou. Aqui nesse caso, sim. Aqui nesse caso abrimos, tiramos tudo. Sim.
Sim, aqui é um defeito muito favorável, né, Maurício? Um defeito de Sim. 3 a 4 paredes. A gente usou laser aqui, né? Sim, perfeito. Então, esse caso é que assim, é legal porque eu já ouvi assim, não, meu paciente não tem histórico de doença periodontal. Estranho ele ter perimplantite. Está aqui o caso. Meu paciente tem histórico, está aqui outro caso. Gente, não tem essa. A perimplantite, ela não escolhe cor, credo, orientação política, não escolhe isso, gênero. Perimplantite, ela vai acometer, você tem que... Ó, é um fenótipo espesso, não é um fenótipo fino. Sim. Então, tudo aqui para não acontecer. Tirando o implante de 5 de diâmetro, tudo aqui não era para acontecer. Agora, o biofilme, apesar de o paciente não ter, né, doença periodontal, de alguma forma, localizado aí, o biofilme... Sem dúvida. É o fator local. É o fator local. Até para ressaltar, né, que para o implante... o biofilme é muito mais agressivo do que para o dente, né? Se a gente for comparar os dois, né? Sem o organismo, dúvida, sem dúvida. Ligamento periodontal, etc. e tal, né? Ele é uma proteção a mais que no implante nós não sim, temos, né? Sim. Para mostrar, né? E acho que aqui sim, fica claro. E o Celso está perguntando aqui em que fase está. Esse é um caso que ele já está com 6 anos de follow-up. A gente usou laser, o Alberto Blay, o Sami, a gente usou o laser do Beto. Na época não tinha o equipamento de laser de alta potência, né? Usei o do Beto na ocasião, né? E a gente debridou, fez enxerto com LPRF, né? Não, minto, tem mais de 6 anos. Essa cirurgia foi em 2011. Tem quase 9 anos esse caso. Maravilha. Que maravilha. Agora, uma coisa que me intriga um pouco, né, nesses casos de doença perimplantar, tem algumas linhas aí de pensamento, né, falando também o problema de você não ter um pilar, um sistema de prótese, um pilar muito estável, né, e um pilar que tenha uma certa mobilidade, etc. e tal, que isso pode fazer com que solte partículas de metal, enfim, né, tem toda aí uma linha de pensamento, né. E aí eu até ia colocar, mas depois eu acabei não colocando nada, né. Eu tenho feito alguns implantes friccionais, né, onde o pilar ele realmente não tem movimentação. É morse puro, 5 graus. É difícil de trabalhar a parte protética, mas, né, quando você coloca e ele fica mesmo, né? O que eu tenho acompanhado? Que muitas vezes até osso ele começa realmente a formar sobre, né, a plataforma do implante, né? E, na minha visão, isso seria talvez uma das melhores condições de você ter uma, entre aspas, proteção contra biomecânica, né? Mecânica e biológica. E aí eu estou falando isso porque eu recebi essa semana, até o Hugo que me mandou um vídeo, né, que é se eu não me engano, é da Nobel, né, de um pilar protético que é anodizado e eles falam de uma tal de uma mucointegração, né? Quer dizer, um tratamento no pilar protético para que você tenha uma maior adesão do tecido perimplantar sobre... Eles colocam um intermediário, né, entre o pilar e o implante para proteger. Sim. Isso. O que você pode me dizer disso? Assim, eu vendo, lógico, eu vi só a propaganda. Eu fui atrás de alguns papers, eram todos papers direcionados, feitos pela própria empresa, então tem uma certa... Sim, tudo em modelo animal, tudo em modelo animal. Tudo modelo animal, exatamente. Mas faz sentido para você isso? Total. Bom, eu vou responder. Na verdade, foram 2 perguntas. Primeiro, eu não acredito que a hexágono externo, hexágono interno e cone morse, desde que bem adaptados, bem ajustados, vão ter diferença na incidência de perimplantite. Os hexágonos externos de 20, 30 anos estão para mostrar aí. Que o cone morse de plataforma switching faz diferença, né? Porque todo mundo me pergunta, eu tenho um artigo publicado com o Arthur Belém Novaes, o Piatelli e o Marco Degide, que a gente fez aquele tratamento onde tem a formação do tecido ósseo sobre o pescoço do implante, né? Sobre o ombro do implante, né? Você tem uma estabilidade mecânica e biológica muito interessante.
Aí fala, Jamil, você mostra um histológico onde você ganhou 0,5 de milímetro, 1 milímetro. Gente, 1 milímetro é a papila entre um lateral e um central. Para mim é muita diferença 1 milímetro. Claro. Né? Agora, que um implante... eu não acredito em microgap. Eu não acredito em microgap, porque a boca é a cavidade do nosso corpo mais contaminada. Né? São quase 9 horas, eu posso falar até mais do que aquela que está todo mundo imaginando. Então, falar para mim que vai ter um pouquinho de bactéria, né? Terão bactérias no gap e isso vai gerar periimplantite, eu não acredito. Todo artigo que cai na minha mão para dar parecer em qualquer revista do mundo, eu nego na largada. Falo, para. Porque não tem nada que prove isso. E a gente tem que deixar claro que uma coisa é espaço biológico e a outra é perda óssea. Tendo posto isso, todo mundo usa o que quer. Se você quiser saber o que o Jamil, pessoa física, acha, é uma outra coisa. Eu adoro implantes de Cone Morse. Eu comecei a usar implantes Cone Morse lá atrás, os ânquilos. Então, eu adoro Cone Morse. Eu sou uma pessoa mega suspeita para falar de Cone Morse, mas eu não posso falar mal do HE e do HI. Que o Cone Morse é melhor, tem outros resultados, sim. Agora, o HE e o HI são ótimos. Agora, esse do tecido mole, de ter a adaptação do tecido, se você conseguir prover uma condição para que o teu tecido tenha um selamento biológico ali, aí você tem um jogo ganho. Essa é a ideia da Nobel, Maurício. Exatamente. Exatamente. Legal, né? Porque assim, eu acho que isso, dentro do assunto, né, de manutenção periimplantar, eu acho que faz todo sentido, né? Quer dizer, pelo menos que a gente fique atento ao que pode vir de novidade, né? Não estou falando para sair agora... Ao que a gente pode evitar, né? Tirar da equação. Exatamente. Né? Aí, assim, então, na verdade, eu acho que a gente chegou num ponto interessante, né? Porque nós estamos falando de duas coisas que são muito importantes, né? Se você consegue manter, né? Que aí vem aquele conceito mais atual, né? Falando, né, de perda óssea zero, né? Trabalhar num conceito que você não tenha nada de perda óssea ou uma remodelação também controlada, né? Do osso. Isso, junto com um tecido mole mais aderido, eu acho que talvez seja o caminho lá na frente, né? Para esses problemas, né? Sem dúvida. Você começa a tirar tudo da equação, né, Maurício? Você começa a tirar mucosa móvel, você começa a tirar um epitélio juncional longo, muito longo, com hemidesmossomos que estão aquelas fibras conjuntivas da supracrestais que estão inserindo oblíquo, né? Você começa a tirar tudo isso da equação, você começa a prover uma superfície anodizada, onde tem uma energia superficial que vai dificultar a absorção bacteriana. Agora, dificultar não significa que ela não formará, né? Então, isso é legal mostrar para todo mundo, inclusive. Vai ter que continuar escovando, né? Vai ter que continuar usando personalização tudo isso e acabou. Então, eu acho que assim, e é bacana, porque a gente deu toda a volta falando de tudo que pode importar, que importa aí nessa hora, e no final das contas você está colocando aí eu acho que é o ponto-chave, né? É o seguinte, continue escovando, continue higienizando, tá bom, pessoal? Legal, bom saber, né? E aquela coisa, né? Só lembrando, né, que é a desorganização mecânica, né, do biofilme. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Teve alguém aí que fez uma pergunta, né? Se algum agente químico junto com interdental e tal. Assim, né? A gente sabe que é a desorganização mecânica, né? Que é o a gente só não pode falar para o paciente que não precisa usar. A gente tem que ter parcimônia que fala para o paciente. Não usa fio, não usa pasta de dente. Olha, usa o fio, use pasta de dente e a escova. O importante é... não consigo passar a escova, usa a elétrica. Não quero passar o fio dental. Tá, então você vem aqui, eu vou te cobrar uma vez por mês para fazer profilaxia profissional. Escolhe, vê o que você quer fazer. Perfeito. Jamil, é uma pena que o nosso tempo está
se esgotando. Eu estou aqui controlando o tempo, nós estamos para bater 1 hora. Nossa, já, olha, agora que eu vi, já acabou. É que o papo é muito legal. Então, Né? Você falar de manutenção, periimplantite, eu gostei disso. A gente dá uma volta na odontologia. Isso porque a gente nem botou oclusão na parada. A gente não falou de materiais restauradores. Nós não falamos de forma de pôntico. A gente não falou de fenótipo. Ó, precisamos marcar mais umas 4, uma por semana para ir discutindo. Da minha parte, está fechado. Que legal, que legal, que legal. Você falou agora, né? O paciente não consegue escovar uma escova elétrica e tal, né? E, assim, vão achar que a gente tinha combinado isso e não foi combinado nada. Não, quem tá nos ninguém combinou. Não foi combinado. Para quem está nos acompanhando, né, nós estamos com essa promoção do Voucher Curaprox 250. Se você entrar agora lá no site da Curaprox, na loja oficial da Curaprox, www.loja.curaprox.com.br, você comprar uma escova Sonic Pro da Curaprox, você consegue um desconto de R$250 colocando esse voucher aí, Curaprox 250 na compra. E Jamil, você vai receber da Curaprox uma escova sônica dessa para que você experimentar. Vocês vão ver que é uma escova sensacional. Vou aproveitar para falar da nossa próxima live. Próxima live, terça-feira, professor Ricardo Amori com o professor Paulo Cano, terça-feira que vem, às 20 horas, falando de tecnologia na moldagem. Vou pedir para você... a terceira palavra-chave, gente, vai ser Curaprox 5460. Tá? Então, eu agradeço muito a sua presença, Jamil. Peço que você faça as suas considerações antes que caia, não sei se cai a live ou não, mas... Não, vai cair. Gente, uma ótima noite para vocês. Cuidem-se, tenham um ótimo final de ano com a família de vocês. Tá? Um beijo no coração de vocês. Maurício, foi um privilégio. Obrigado, Hugo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, muito legal. Eu que agradeço. Camilo, beijo. Abraço a todos, então, e até terça-feira na nossa próxima live. Muito obrigado, Jamil. Roberto, grande abraço a você também. Oi, Roberto. Tchau. Valeu, pessoal.